Oi, eu sou o Gabriel, bem-vindo ao canal Recomendo Ler e a resenha da semana é o livro As Impacientes. Antes de começar a resenha do livro da semana, se você não é inscrito no canal, considere-se se inscrever. Tem outros vídeos aqui falando sobre minhas melhores leituras, sobre alguns reviews de mangás, quadrinhos e resenha de livros. Se você não tiver visto, eu te convido a assistir esses outros vídeos do canal e conhecer um pouco da do meu gosto literário. O livro As Impacientes, ele é da autora Djali Amal, muito provavelmente essa pronúncia aqui está errada, mas ela é uma autora de Camarões e ela escreve através de uma ficção, né? Esse livro aqui, umas histórias de três mulheres que é, são que passam por todo o processo ali cultural do país. Então, possivelmente, essa foi o meu primeiro contato com um livro escrito por uma camaronesa e que tivesse conexões com a cultura do islamismo. Nesse caso aqui, ela apresenta três personagens que são conectadas principalmente por essa questão cultural que é o casamento arranjado e esses casamentos em que os seus maridos, né, se tornam os provedores ali da casa, mas que eles precisam, não que eles precisam, né, eles podem ter outras mulheres. Então, cada uma dessas protagonistas, elas revelam um pouco de forma, obviamente, individual, mas como a parte ali do coletivo do seu país e, pelo menos, as três histórias, em umas delas contam com situações positivas, né? Cada uma delas precisaram ali, perder momentos das suas próprias vidas devido a essa decisão e essa questão cultural que faz parte da história de Camarões. A autora tem uma escrita muito objetiva, então ela apresenta as protagonistas, ela apresenta o inferno que essas mulheres são colocadas para enfrentar e ela sempre dá ali, não que elas tiveram os seus desfechos apresentados, a autora tem uma escrita muito objetiva, ela consegue finalizar essas histórias de forma bem objetiva. E isso dá entrega para o leitor uma experiência totalmente diferente. Então, cada uma dessas protagonistas, elas são inseridas ali nesse meio, onde primeiro, elas não podem se expressar, elas não podem escolher quais serão seus maridos, e ali, depois do casamento, elas meio que abandonam o contato com a sua família, né, passando a estar ali juntamente com a família do seu marido. A primeira protagonista que é apresentada é a Hamla. Ela é uma jovem que sempre estudou, isso não é algo que acontece com todas as mulheres, já que elas são privadas ou elas podem estudar até certo período, mas ela não. Ela pôde estudar e só porque ela não conseguiu se livrar dessa prerrogativa que é o casamento arranjado e que a partir desse momento ela teria que se dedicar à família, à nova família dela. Então, esse é o primeiro impacto e aí a história da Rama é contada até o momento ali do seu casamento. A segunda protagonista, que é a Indou, mostra uma outra perspectiva sobre esses casamentos. Ela precisa se casar com um primo que ali aparentemente foi arranjado entre as suas famílias ao longo da vida, só porque esse primo dela é um cara zero à esquerda, é agressivo,
comete várias violências contra a personagem antes, durante e depois do casamento. E isso, eu acho que das histórias, eu acho que todas são chocantes sob o ponto de vista cultural, porque não é uma realidade próxima à nossa. Mas eu acho que a história da Indol é aquela que realmente choca do início ao fim, de tudo que acontece com ela. A primeira protagonista que é apresentada é a Hamlet. Ela é uma jovem que sempre estudou, e isso não é uma... Então, assim, é uma das mais chocantes, com certeza. Então a gente sabe que, né, do que a gente ouve falar, a gente sempre sabe que acontece coisas piores e como esses casamentos arranjados podem se desenrolar. Mas a autora aqui, ela não poupa o leitor, ainda que eu acho que a objetividade dela não atrapalha, mas faz com que a história da Indou tenha algumas lacunas, mas isso não interfere na experiência ali literária e na mensagem que ela quer passar. Já a terceira protagonista é a Safira, e aí a gente tem uma conexão com a história da Hamlet, que é a primeira protagonista. Então, a Safira, ela é a primeira esposa do então agora marido da Hamlet. Ou seja, Safira, primeira esposa, Hamlet, segunda esposa. Ou seja, ao longo do livro, a gente vai tendo essas perspectivas sobre a chegada dessas novas esposas nas casas. Então, ainda que a Safira ali nos bastidores ela tenha ajudado a Hamlet na adaptação, o que se desenrola depois é algo terrível sob a perspectiva da personagem, que além de, no caso da Hamlet, de não querer esse casamento, ela era apaixonada por um rapaz, ela não pôde se casar com ele, ela ainda entra esse casamento arranjado e é super mal recepcionada pela segunda esposa, que deveria dar ali uma espécie de treinamento para que ela pudesse lidar com o seu marido, já que ela tinha feito todo esse processo, e que é uma das funções dessas esposas, principalmente daquelas famílias que novas mulheres se tornam esposas, né? Então eu acho que a autora conecta muito bem a Safira e a Hamlet nesse quesito de história, e ainda ao longo do livro a gente vai tendo essas perspectivas sobre a chegada dessas novas esposas nas casas. Então ela tem uma perspectiva um pouco diferente das duas personagens, tá? Então aqui a gente tem um mix de várias histórias, né? Obviamente todas elas chocam por questões culturais, mas o livro tenta dar voz a essas mulheres aqui que que têm as suas vidas impactadas por questões culturais. As Impacientes é um livro rico culturalmente. Esse é o primeiro livro de uma autora de Camarões que eu leio na vida. Gostei, achei a história impactante. Realmente eu não sabia sobre a influência do islamismo, né, na África, né, já que essa história se passa nesse território. Então acredito que, no final das contas, foi foi um livro, além de impactante, muito um dos melhores livros que eu li nos últimos tempos. Então fica a recomendação de uma história impactante sobre outras culturas, que eu acho que vale a pena todo mundo dar essa oportunidade para conhecer não apenas a escrita da autora, ou a escrita de uma autora que não está ali no eixo Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, que eu acho que são os mercados aí que mais possuem autoras, né? Então, acho que é uma boa dica aí para quem está querendo conhecer outras escritas. Fica o recado de sempre. Se você gostou da resenha,
deixe aí nos comentários se você pretende ler, se não, e os motivos. Se você já leu, deixe aí nos comentários também a sua perspectiva sobre a história, sobre pontos que eu não falei aqui e que você gostaria de deixar reforçado para quem possa querer ler o livro aí no futuro. Então, se você também não é inscrito do canal, considere se tornar um inscrito e até o próximo vídeo.